YouTube, no canal do Enatur. Aí eu mando direitinho para vocês. Algumas pessoas que não conseguiram se inscrever e que têm interesse de assistir. Isso foi exatamente o que a Nath tinha me falado, né? Aí a gente vai gravar e postar lá. Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Bruna, eu faço curso de turismo na UFOP, estou no 7º período. E eu também sou uma das representantes do Enatur, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. A Nath, inclusive, já fez parte da diretoria científica. Bom, o Enatur nada mais é que um congresso acadêmico, né, para os estudantes de graduação em turismo ou áreas correlatas. Então, ele está na UFOP desde o ano passado. Com o advento da pandemia, a gente adaptou ele para o ambiente virtual. Então, ano passado, a gente fez uma prévia do Enatur, que foi chamado de Enatur em Casa, né? Nunca tinha acontecido, e era a 3ª edição do evento. E esse ano a gente vai manter em ambiente virtual, porque a gente sabe que a vacinação está diferente em vários estados, né? E também por questões de segurança e tudo mais. A gente optou por permanecer online. Então, ele vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de novembro desse ano. E a gente tem essa relação muito forte com o departamento de turismo, né, com todos os nossos professores, até mesmo para criar esse sentimento de pertencimento mesmo. Então, desde o início que o Enatur foi para a UFOP, para o departamento de turismo, a gente já se aproximou ainda mais, tanto dos nossos colegas de curso, como dos professores mesmos, né? E isso foi muito importante, até porque esse é um dos objetivos do evento, trazer essa vivência ainda mais para nós, enquanto estudantes de graduação, né? Porque a gente sabe que existem outros eventos de turismo, mas para a graduação em si, isso é um pouco escasso, e principalmente eventos de cunho nacional. Então, o Enatur veio para quebrar um pouco essas barreiras aí, e como nós somos a 3ª sede, né, do evento, tá bem no início ainda, então foi bem bacana essa conexão que a gente está criando e que a gente já vem criando desde o ano passado. Bom, além disso, a gente tem essa parceria muito forte com o Detour e com as disciplinas também. Então, a Natália veio falar sobre essa roda de conversa, explicar como seria. E nós também já estávamos com essa ideia de, antes do evento, né, do Enatur acontecer, trazer algumas discussões pertinentes e pouco faladas, né? Tanto que mês passado a gente já fez um workshop, aí esse mês ela nos presenteou com essa roda de conversa, então foi muito bacana, né? Inclusive, eu vou mandar para vocês depois, ao longo da conversa, as redes sociais do Enatur, para vocês acompanharem também e se inscreverem quando as inscrições abrirem. E também vou mandar uma listinha de chamada, porque tem algumas pessoas que não conseguiram se inscrever, mas estão participando, então, para não perder o certificado. No mais, acho que é isso. O Enatur está de portas abertas, inclusive eu falei para a Natália que vai ser muito bom conhecer o João, o Ismael, quem sabe a gente consiga fazer um contato ainda mais próximo e vocês participarem do Enatur, né? Vai ser muito bacana. Estou bem animada para essa roda de conversa. Eu nunca participei de uma roda com esse tema, então é algo muito novo para mim também, e acredito que é pouco discutido. Então, tenho certeza que vai ser enriquecedor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Nath. Eu deixo com você agora. Boa sorte e boa palestra para todo mundo. Obrigada, Bruna. Obrigada, Enatur, também. E vou
sou Natália, né? Meu nome é Natália, eu também sou estudante de turismo, estou no 6º período. Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas desde 2018 estou aqui em Ouro Preto para estudar. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa conversa, né, a nível institucional, pela UFOP, a partir da disciplina eletiva Turismo, Gênero e Trabalho, ministrado pela professora Kerner de Santos, e dentro do evento nacional, que é o Anatur, né? E isso me faz pensar que, aos poucos, a gente está conseguindo vivenciar e falar, e também pesquisar outras narrativas outras, né, as impostas pelo padrão normativo de vida, de corpo e de estar no mundo, né? E aí eu vou apresentar rapidamente nossos convidados, né, para a gente já também começar a conversar. João Dias nasceu em Olinda, Pernambuco, é um homem trans, 30 anos, é artista plástico, fotógrafo e pesquisador do REQET, que é o Núcleo de Pesquisa em Filosofia Antiga Africana, Jerumá, Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios da UFRJ, traz diálogos sobre raça e masculinidade a partir do viés da transgeneridade e das masculinidades que andam contra a hegemonia do falocentrismo e da cisgeneridade. Ismael dos Santos é jornalista pela UFMG, mestre em fotografia pela University of the Arts London e consultor sobre masculinidades, equidade de gênero e raça, cofundador do Instituto de Defesa da População Negra e dirigiu recentemente o documentário Origem sobre memória e ancestralidade para o UOL, e também coordenou o projeto Silêncio dos Homens, pesquisa e documentário que aborda as construções sociais dos homens no Brasil. E já para direcionar a nossa conversa, eu vou pontuar alguns dados alarmantes, tristes, mas que a gente precisa conversar sobre eles, né, que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Em 2020 foram 175, sendo que todas eram travestis e mulheres trans. Isso são dados da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Em 2020 foram catalogados 23 casos de suicídio, sendo esses 7 casos de homens trans e transmasculinos e 16 de travestis e mulheres trans, também dados da ANTRA. A expectativa da população trans é de 35 anos. 56% da população trans e travestis não tem ensino fundamental, 72% não tem ensino médio e apenas 0,02% está no ensino superior. 90% das travestis e transexuais são profissionais de sexo, também são dados da ANTRA, mas já tem iniciativas para divulgação de trabalhos, né, que tem o site Transempregos. Em 2018, homens negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio e mulheres negras representaram 68% no mesmo período. São dados do Atlas de Violência de 2020. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. A Abdias falava isso, Racionais MC também falavam isso pra gente. E de acordo com o IBGE, em 2015, apenas 12,8% de negros, ou seja, pretos e pardos, de 18 a 24 anos, estavam no nível superior. E apesar de constituirmos 55,8% da população, negros e negras, somos 14,7% na taxa de desocupação, contra 10% de pessoas brancas, que essas são melhor remuneradas, 43,2% a mais. Isso sem pontuar gênero, né? Pois é necessário dizer, pontuando Lélia Gonzalez, quem é o sustentáculo econômico da sociedade brasileira, quem trabalha mais e ganha menos. E, dito isto, né, acho que, eu não sei se a professora Kerly já entrou, mas eu acho que a gente já vai tomar o rumo da nossa conversa, né, Bruna? Kerly não está aí, né? Já então, estou por aqui, Natália. Então, que bom. Eu não vi esse Quando você começou a falar. Então, eu passo a palavra para a professora Kerly, que vai falar um pouquinho mais com a gente e a gente já toma o rumo da nossa conversa. Gente, então, boa tarde a todos, né? E é com muita, muita alegria, já nos bastidores desse evento, em que eu conversava com a Natália, com o João, o Ismael, na hora que o Ismael entrou. Então, seja bem-vindo, Ismael. Eu estava de saída, porque passei para um outro evento, mas voltei para cá, porque, como vocês bem disseram, a temática, ela já tangencia, não é, as questões de gênero, mas, de fato, é um tema insurgente. E é um tema que nos convoca a repensar o nosso papel como sujeitos, né? Sejamos homens ou mulheres, ou para além disso, né? Então,
a oportunidade da gente fazer essa roda é também para a gente trazer esses temas, que são temas que mais do que convocam, são transversais, fazem parte do nosso cotidiano, e como a Bruna disse, olha, para mim é novidade, né? E não é só novidade para a Bruna, é novidade também para um grande grupo de pessoas que sequer, né, conseguem adentrar a palavra gênero, porque ela, de tanto, eu costumo dizer, uma palavra que, infelizmente, começou a ser esvaziada, né, e no meu modo de ver, propositalmente, para que a gente não entenda aí, ou não queira entender, né, as idiosincrasias, as questões que estão aí nesse bojo. Então, dito isso, eu agradeço. A Natália traz números assim que poderiam para mim parecer alarmantes, e o são, mas mais do que alarmantes, eles são reais. E agora, no momento da pandemia, isso se estende de modo, se a gente pudesse pensar assim, de modo exponencial. E um outro elemento que a gente não tocou ainda, que tem a ver com a violência, é que nós nos violentamos muitas vezes o tempo todo. Então, assim, é no discurso, é na linguagem que muitas vezes nós também somos violentados, né? Então, passo a fala, agradeço ao João, agradeço a Ismael. Nós, nos bastidores, já falávamos de masculinidade hegemônica, é um conceito que ele está aí, porque ele, ao mesmo tempo, na minha percepção, que ele traz o avanço dos estudos de gênero, mas ele também tem algo de contraditório. Então, e ainda quando comentei com o João, né, quando a gente fala de hegemonia, a gente tem que falar aí também o que é contra-hegemônico, né? O que seria o contra-hegemônico? E aí a gente pode iniciar a nossa conversa com esse conceito, que em alguns momentos a gente vai dizer de masculinidade hegemônica, mas a gente pode também avançar um pouco para as masculinidades, e aí masculinidades hegemônicas, né? Quem são? Fiquem à vontade, gratidão. Bom, peço licença a todos, todas e todos para poder conversar com vocês aqui. Hoje é um dia bem importante para mim. Recentemente perdi minha Ialorixá, e hoje começam os ritos fúnebres que se seguem no candomblé em homenagem ao seu retorno ancestral, né? Mas não podia deixar de estar presente num momento tão importante quanto esse. Então, né, como é de costume nas tradições de matriz africana, eu peço aos meus mais velhos e aos meus mais novos, em especial a minha Elorixá e a Orogami, que voltou a Orum há 7 dias atrás, e que agora também é uma ancestral que me acompanha, olha por mim, pela minha família de santo, aonde quer que nós estejamos. Bom, primeiro, gratidão pela apresentação. A apresentação citou muito bem, né? E a única coisa que coloco um pouco mais demarcada é que parto do lugar de não apenas um homem trans, mas um homem trans preto, o que agrava ainda mais os níveis de violência que a gente sofre, né? E a gente vai intercorrer sobre essas violências. Então, quando a gente vai falar sobre o conceito de masculinidade hegemônica, que não é, apesar de ser um conceito insurgente, não é novo, né? É um conceito que vem dos anos 80, mais ou menos, né? Com James Messersmith, da Universidade do Maine, né? Ele tem um artigo que vai falar sobre masculinidade hegemônica, e ele começar a repensar esses conceitos, né? E esses conceitos, eles vêm influenciando a gente a pensar o que seria essa masculinidade contra-hegemônica, né? Mas a partida, certamente, é do que seria esse conceito de masculinidade hegemônica, né? Essa masculinidade hegemônica, segundo ele, é uma masculinidade que parte do topo da pirâmide social, é uma masculinidade que é branca, cis, heteronormativa, para quem não sabe o que é
cisgeneridade apresenta essa palavra, né? A cisgeneridade é um termo utilizado para designar pessoas que receberam, né, a catalogação de gênero ao nascer e se sentem confortáveis com essa catalogalização de gênero, mas não só o catálogo de gênero, né, com os direitos médicos, jurídicos, que envolvem a pessoa como um todo, né, porque a definição de gênero, ela perpassa por um processo medicamentoso e jurídico, né. Então, a gente vai ver nesse artigo de 1980 que as masculinidades hegemônicas, elas partem desse ponto, né, do ponto dos marcadores de raça, né, ou seja, aquele homem que é feito para ser o guardião do poder social, né, o homem branco, cisgênero, heterossexual, portador de seus direitos medicamentosos, legais e jurídicos, né. Essa é a ideia, mais ou menos, do conceito do que seria uma masculinidade hegemônica, né? E aí eu entendo que a gente traz como hegemonia porque outros modelos de masculinidades que não estão dentro desse escopo de características são colocados à margem do pertencimento às masculinidades, né? A gente sabe que desde o princípio dos tempos há um rol de padrões e de maneirismos, de arquétipos acerca da masculinidade e algumas invalidações também para o pertencimento a essa classe, né? E quando a gente vai falar de masculinidades contra-hegemônicas, a gente vai falar de todas as masculinidades que não pertencem a esse bojo, ao bojo da cisgeneridade, da branquitude, da heterossexualidade, da cisnormatividade, né? Porque as normativas de expressão de gênero também influenciam nesse processo, e a gente vai aborda as masculinidades negras, as masculinidades trans, as masculinidades intersexo e as masculinidades que perpassam os seres não binários que têm a expressão de gênero masculina, né? A expressão de gênero não é necessariamente o gênero a qual a gente se identifica, mas como a gente expressa esse gênero, né? Por exemplo, um exemplo de expressão de gênero clássico é você ter, por exemplo, uma mulher lésbica que não é muito feminina, é uma mulher, a identidade de gênero é uma mulher, daquela pessoa é uma mulher, mas ela se sente mais confortável em usar roupas de menino, em se expressar de uma outra forma, né? E a gente chama essa postura de expressão de gênero. E aí a gente encontra todos esses escopos de masculinidade à margem, né? Nessa contra-hegemonia. Por quê? Porque desde a Grécia Antiga, desde Esparta, desde Roma, a gente tem modelos de masculinidades, modelos que ditam o que um homem deve ser, né? O espectro dessa masculinidade, né? A gente vai encontrar em Roma os bebês que eram jogados dos penhascos, na Grécia, perdão, os bebês que eram jogados dos penhascos quando vinham com alguma deformidade, quando não podiam ir para a guerra, né? A gente vai encontrar escolas na história antiga que moldavam, né, dentro da história ocidental antiga, que moldavam os meninos para ir para a guerra, para ir por combate. Então a gente vai tendo um molde dessa masculinidade, dessa virilidade, desse espírito bélico, de tudo que deveria ser um homem para ser aceito dentro dessa sociedade. E esse modelo foi sendo absorvido com o passar dos tempos, né, dentro das idades modernas. E é um modelo, ainda hoje, que se encontra resquícios dentro da branquitude, em diversos aspectos, inclusive. Esse modelo ele perpassa os tempos. O que não perpassa os tempos são as atemporalidades, né? Os cenários são outros, os diálogos são outros, as guerras são outras, né? Os tipos de territórios a serem conquistados são outros também, mas esse modelo ainda permanece, né?
e com a triste história das colonizações, outros modelos de ser homem, né, de existir como ser masculino, eles foram sendo perdidos ou como posso dizer, subjugados dentro da colonização, né? Eles foram sendo amortecidos. Por exemplo, dentro dos povos africanos, a gente encontra, por exemplo, que gênero não é uma questão da forma que a gente conhece aqui no Ocidente para a cultura dos povos africanos, mas em vários povos a gente vai encontrar formas de coexistir que dão outra similaridade, dão outro caminho para o ser desse homem. Quando a gente vai falar sobre comunidade, né? A gente vai falar sobre unidade de povos, não necessariamente divisões de papel de gênero, né? A professora Oyeron Keoyun, que é uma socióloga nigeriana, ela tem um trabalho incrível sobre gênero chamado A Invenção das Mulheres, que é um livro, e que vai falar justamente, apesar de trazer, eu uso esse exemplo, apesar de falar sobre as mulheres, de como mais ou menos ilustrar a questão de gênero, né, dentro da África. Ela vai dizer que essa noção de gênero a partir dos olhos, como a gente vê, não existia antes da colonização, né, dos ingleses para os povos africanos. Então, a gente vai ver que essa noção generificada de divisão binária, de papéis, dessa estrutura monolítica, a gente vai encontrar nas culturas ocidentais, e isso é trazido para nós com o processo de colonização. Né? A gente entende gênero, por exemplo, em vários povos como uma energia que equilibra as potências de cada ser. Né? E aí a gente pode entender em outros povos gêneros como por exemplo, dentro do México a gente tem os Two Spirits, né? Que são pessoas que têm a coexistência das duas potências de gênero dentro do mesmo corpo. Né? A gente vai ter diversos exemplos em outras culturas, não só nas culturas africanas, de outras formas de gênero, de expressar o gênero, não necessariamente da masculinidade, mas a gente vai encontrar outras formas de expressão de gênero que coexistem de forma harmônica, sem violentar outros seres ao redor dessa coexistência, né? Então, para trazer o conceito de masculinidade hegemônica e contra-hegemônica, acho que a gente precisa partir daí, né? Do que seriam essas duas polaridades, porque existem diversas formas de poder expressar masculinidades, né? Não existe só uma, não existe a gente como dentro do laboratório germano, dentro dos estudos de africologia e estudos ameríndios, a gente acredita muito e tem como soleamento de pensamento, nós vamos quebrar um pouco essa noção de norte, a gente tem muito como pêndulo a questão da pluriversalidade, né? Eu não acredito que haja um modelo de masculinidade que seja o modelo ideal a ser seguido, mas a partir do momento que a gente, com o princípio da pluriversalidade, consegue olhar para diversos modelos de masculinidades e não apenas aquele monolítico que está instaurado, a gente começa a caminhar para uma discussão produtiva. É muito bacana. Ismael, como que você percebe essa questão? Porque, né, à medida que a gente fala em masculinidade hegemônica, e João traz para a gente primeiro, né, eu acho que é bem bacana, né, a gente tem participado de outros eventos, essa licença ancestralidade, né, como que a gente retoma algo que é nosso, ao que e aí eu tomo a liberdade de trazer as epistemologias do Sul também, muito dentro da fala do João, né, como que essas epistemologias, em alguma medida, elas vão sendo cerceadas, vão sendo veladas, né, e o João traz para a gente essa ideia do contra-hegemônico. Agora, um contra-hegemônico
que ele, a despeito de ser uma disputa, ele traz a possibilidade de conexão. Então, a gente conexar com o que é nosso, com a nossa ancestralidade, mas também com o meio e com tudo. Então, acho que isso, inclusive, abre, né, quando a gente fala daqueles que estão à margem, eu digo assim, que abre espaço, né, um espaço que muitas vezes ele é do afastamento e não da proximidade, né, então essa abordagem, ela nos aproxima de algo que, em alguma medida, no meu modo de ver, tem sido pela mídia, tem sido por discursos de ódio, enfim, né, por viralizado, né, a palavra gênero começa a ser viralizada, então a gente não pode falar gênero, porque se fala gênero, então, né, a gente cria aí uma celeuma. Queria escutar um pouco, assim, sua percepção, Ismael, e agradecer, João, dessa abordagem que nos permite avançar. Obrigado pela pergunta, obrigado, João, pela fala, foi muito bom te ouvir. Agradeço o convite, agradeço a todos pela escuta também. Bom, eu compactuo com o que João trouxe e acho que algumas das coisas que a gente lida como sociedade de maneira ampla indicam um pouco sobre o lugar da masculinidade hegemônica. Basta a gente pensar que a gente está acostumado a ouvir coisas como homem é tudo igual, ou a gente ouvir falar de homem no singular, como se homem fosse uma coisa só, como se todos os homens estivessem debaixo do mesmo guarda-chuva. Não à toa, eu também gosto de falar em masculinidades, João fala em masculinidades, esse S do plural não é à toa, é uma escolha consciente e uma escolha importantíssima. Eu entendo, pensando no contexto brasileiro, assim, conforme a provocação, eu entendo que a gente parte de uma dívida histórica. Quando a gente vai falar, por exemplo, que homem não cuida, a gente precisa saber de que homens a gente está falando. Porque quando a gente vai pensar nos meninos negros cujas mães trabalham desde sempre, há séculos, e fora de casa, eles cuidam também. Se eles são os mais velhos, eles vão limpar, vão lavar, vão cozinhar, porque isso é necessário. Em algum momento, um recado que vem de fora da casa vai dizer que isso não é coisa de homem, vai dizer que isso não é algo que se espera da performance de masculinidade desse menino inserido nessa sociedade. Então, se a gente passa esse recado, quando a gente fala que homem isso, homem não chora, homem é tudo igual, a gente também pode passar o recado mostrando masculinidade de um espectro mais amplo, podendo, primeiro, parar de matar as masculinidades dissidentes e contra-hegemônicas, que é o que acontece no Brasil, com os números que a Natália trouxe evidenciam. Quando a gente vai pensar em morte, eu não estou falando só de morte física, mas também morte subjetiva. Quando você traz a questão das falas do Sul, eu penso muito em Boaventura dizendo especificamente de epistemicídio. Eu acho que faz todo sentido que a gente entenda que quando a gente mata as subjetividades, a cultura, a expressão, o processo de genocídio da população negra, o processo necropolítico, antecede o corpo que tomba a cada 23 minutos. Então a gente precisa estar atento a isso de uma maneira muito consciente. É difícil, principalmente nesse contexto atual. No processo do Silêncio dos Homens, né, que foi a pesquisa e documentário que eu coordenei, a gente entrevistou 47 mil pessoas no Brasil inteiro, a gente fez um documentário que está disponível gratuitamente no YouTube, cuja ideia era justamente fomentar esse debate. Então a gente, com um processo árduo de deixar muita coisa que precisava ser dita de fora, a gente tentou englobar o mínimo para a gente ter um chão comum para a conversa de masculinidades. Eu sempre falo que a ideia do documentário é que assiste isso e a gente conversa. Ali não é para extinguir nada, ali não é para terminar nada, é só para que pessoas que não tiveram contato com essa conversa entendam minimamente do que a gente precisa falar. Nesse sentido, a provocação sobre falar de gênero permeou o nosso cuidado. Se vocês forem assistir, o documentário usa a palavra gênero uma vez. Uma vez. Porque no contexto que a gente estava produzindo, 2018, eleições, Bolsonaro no poder, a gente entendia
que falar em identidade de gênero era não só um processo conturbado, mas como a gente estava num processo de fake news em relação a gênero, né? Então a gente tomou esse cuidado. Como a gente consegue falar sobre algo que a gente precisa que seja dito, mas que a gente consiga atravessar algumas bolhas para levar essa conversa justamente para quem mais precisa ouvir, porque muitas vezes a gente entende que a conversa sobre avanços, construções, recrudescimentos e questões relativas às masculinidades ainda está muito nichada ou acontece muito da mesma maneira. Alguns homens se apropriam disso para ir para um caminho de pretensa iluminação, para criar um outro tipo de clube do bolinha, que é de aqui você pode chorar, aqui está tudo bem, e beleza, pode ser sobre isso também, mas de maneira nenhuma pode ser só sobre isso. A conversa sobre masculinidades precisa, antes de mais nada, ser uma conversa sobre equidade de gênero. Quando a gente vai pensar nas pessoas não binárias, quando a gente vai pensar nas mulheres, quando a gente vai pensar que o índice de feminicídios no Brasil é marcado por mulheres negras, ou mesmo quando a gente vai pensar em números clássicos das masculinidades, para encerrar minha fala inicial, quando a gente vai pensar no número que muita gente que fala de masculinidade sai falando por aí, né, que no Brasil homens se suicidam entre 3 e 4 vezes mais do que as mulheres, esquece-se de dizer que o índice mais prevalente, segundo o Ministério da Saúde, é de meninos negros. Meninos negros entre 10 e 19 anos, 10 e 22 anos, desculpa, têm 45% mais chance de buscarem uma solução definitiva para algo que é passageiro do que meninos brancos. Porque o desalento, o epistemicídio, a falta de oportunidades, a falta de caminho, a falta de referências positivas de masculinidades contribui para esse desalento, esse caminho. Bom, como minha fala inicial, acho que já foi bastante coisa. Obrigado, gente. Sim, provocações assim, importantíssimas. Eu passo para a Natália, porque ela fez um roteiro, e aí vamos seguir o roteiro da Natália. Eu vou, em alguma medida, contribuindo, mas acho que a gente pode continuar com a fala do João. Ismael, agradeço, gratidão pela fala que permite a gente caminhar um pouco mais. Obrigada pelas falas, muito, muito importantes, né? E eu fico muito feliz eu até falei com a Kelly que quando vamos fazer, né? E eu fiquei muito feliz, principalmente porque são duas pessoas pretas, né? Então a gente precisa também trazer essa conversa para mais próximo da gente, que não seja, como o Ismael falou, né? Um outro clube do bolinha, uma aproximação só espiritual, enfim. Como eu mandei para os nossos convidados antes, e foi uma provocação da professora Kelly, nós vamos fazer seminários, né? Cada pessoa vai fazer seminários para a disciplina, e cada pessoa responsável por seu seminário desenvolveu uma questão, e aí eu gostaria de saber se a Letícia gostaria de fazer a pergunta dela sobre disforia de gênero. Não sei se ela está me ouvindo. Posso? Não sei se ela está me ouvindo. Posso fazer? Dá para ouvir normal? Tá. Tá. A minha pergunta era para o João, porque eu tenho visto assim muitas pessoas trans falando em disforia de gênero, falando assim, hoje a disforia tá pegando, hoje aí a gente percebe que a pessoa não tá tendo um dia bom, assim, e eu fiquei curiosa para saber o que é disforia de gênero, e eu fui para o Google pesquisar o que é, e no Google a gente encontra uma definição que associa a transexualidade a uma doença, e aí eu entrei nisso, me lembra também um pouco a homossexualidade, que já foi lida como doença também. E aí eu queria saber o que é realmente a disforia de gênero, porque eu vejo que as pessoas elas estão um pouco abraçando essa terminologia, mas como outro sentido, né, que não é isso do Google. Oi, Letícia. Obrigado pela pergunta. Bom, eu posso te responder essa pergunta de duas formas. A primeira forma é que a disforia de gênero, como você achou no Google, é algo que nos patologiza dentro do CID-10, CID-11, né, há bastante tempo, que patologiza os corpos trans como doença, e hoje, para qualquer pessoa trans passar pelo processo de transição de gênero, é preciso que o psiquiatra laude
essa pessoa para que ela possa ter acesso à sua terapia hormonal. Então, da ótica científica, a disforia de gênero é um transtorno de disforia de gênero, né? E aí, te respondendo essa questão de uma outra forma, que eu acho que é mais adequada a respeito da minha existência, eu acredito que a disforia de gênero é fruto da hegemonia da cisgeneridade, né? Pessoas trans são designadas ao nascer, catalogadas ao nascer, com um gênero que não foi sentido por elas, não foi vivenciado por elas, que foi escolhido por alguém, que alguém denominou que deveria ser assim, por invenções e adventos que provêm da branquitude. E aí, quando eu digo provém da branquitude, quando a gente vai falar de biologia, a gente sabe que dentro do Kemet, né, do Antigo Egito, muitas ciências surgiram nas Peranques. As Peranques eram escolas onde pessoas eram enviadas para estudar um tempo para produzir saberes, né? Os egípcios passavam muito tempo estudando e desenvolvendo conhecimento. Só que os gregos também foram aprender nessas Peranques. Então, muita coisa que os egípcios estavam desenvolvendo foi ouvida pelos gregos e, como que a gente pode dizer, modificada com as palavras deles, e eles trouxeram os milagres, os adventos que vieram da iluminação divina, que trouxeram como ciência. Então, quando a gente vai falar de biologia, e especificamente, sendo bem específico assim, com os conceitos ocidentais de biologia, né, que faz a divisão, a binaridade de gênero, a gente tem a designação de gênero por aquilo que se é visto, né? Então, se eu te olho, estou aqui vendo a imagem da Natália, eu olho para a Natália, eu vejo que ela tem certo tipo de genitália, eu designo essa pessoa pelo que eu vejo e não pelo que ela me diz que é. Bom, como eu disse anteriormente, né, a África é um continente gigantesco e a partir das nações africanas a gente vai ter diversas culturas e algumas confluências em alguns pontos e processos acerca de algumas coisas. Por exemplo, Sobon Fussomé, no livro chamado Espírito da Intimidade, vai falar a respeito dos povos da Gara, e ela vai dizer que o Conselho de Anciãos, dentro daquele povo, que é a autoridade máxima daquele povo, vai ser dividido, são 10 pessoas, vai ser dividido entre 5 e 5. E essas pessoas, elas não são divididas pelo gênero biológico, elas são definidas, divididas pela polaridade que cada um carrega para o bem e a harmonia da comunidade, para não haver um desequilíbrio. Então, por que eu trago isso? Porque a noção generificada da divisão binária, ela é uma criação ocidental, ela é uma criação branca. E essa criação branca provoca em seres que possuem uma identidade de gênero, a parte dessa divisão binária, o adoecimento de seus corpos e de suas mentes. A disforia é basicamente o desconforto que nós sentimos de estar num corpo que não nos entrega, não compete a nossa identidade de gênero. Mas o que também diz que o nosso corpo não compete a nossa identidade de gênero é o advento da biologia, que é um advento da branquitude. Porque das principais ferramentas de manutenção do poder da branquitude é a universalidade. Quando você dialoga de uma perspectiva única, monolítica, engessada, você exclui todas as outras possibilidades de existência. Então, se eu defino a binaridade e digo que só existe A e B,
Se A se reconhece em B e B se reconhece em A, eu gero um desequilíbrio. Então, assim, a resposta do Google, ela tá correta. É um transtorno. A disforia de gênero é um transtorno e que assola a maioria das pessoas trans, mas, sobretudo, é um transtorno porque há um modelo de como deveria ser o corpo de um homem ou como deveria ser o corpo de uma mulher. Não há um respeito à identidade que essa pessoa carrega, que era algo que existia antes da colonização dentro dos povos africanos. Né? Então, a gente tem assim, uma noção engessada de gênero que não permite que, por exemplo, eu me entenda como homem e que não tenha um corpo igual ao do Ismael. Isso me faz, apesar de eu acordar e me olhar no espelho todos os dias e não me ver uma mulher e não me sentir uma mulher, querer, desejar ter o corpo do Ismael, porque o mundo, essa lógica da hegemonia de corpos, né, de gênero, e agora a gente vai partir de uma outra localização de hegemonia, a gente vai partir da localização da hegemonia que disputa, infelizmente, a humanidade, que é isso, né? Como você encontrou as definições no Google e você encontrou a alocação no CID, nós somos leitos como um caso de anomalia. É patológica a nossa condição de existência. Né? Então, a gente tem uma hegemonia de humanidade, do que deveria ser normal. Tudo que está fora disso é anormal. Né? Então, por isso que às vezes as pessoas trans dizem, poxa, hoje a disforia está me pegando de uma forma... Porque às vezes você só quer acordar, e se olhar no espelho, lavar o rosto e ver quem você é por dentro. Mas isso não é possível, porque a gente não tem um mundo que respeita a subjetividade das pessoas. Como o Ismael colocou muito bem empregado, a gente tem um modelo de sociedade que mata a subjetividade do ser. Então, as pessoas trans, para começo de conversa, não tem sequer subjetividade, porque aquilo que não é humano, aquilo que não é normal, não está vivo. É algo para ser estudado, é algo para a ciência. Por exemplo, eu faço tratamento hormonal dentro do SUS. A minha médica me colocou dentro de um estudo clínico. Ou seja, né, todas essas questões perpassam a disforia de gênero, mas é muito importante localizar de onde parte essa definição, porque você pode encontrar várias definições por aí, mas eu acho que a principal é essa, é ter em mente que isso foi algo gerado, e é algo que causa um desequilíbrio na sociedade. João, você traz dois pontos aí que para mim são perfeitos. Primeiro, os estigmas, então a gente pensar dessa geração de estigmas, a própria psicologia, e em algum momento ela vai patologizar, né, essas questões, mas não só a psicologia. Quando você retomou lá os gregos, a gente tinha as casas, né, os androceus, os gineceus para as mulheres, os androceus para os homens. Então, como que esse homem ou essa mulher, né, a pergunta que surgiu inicialmente, o que eu devo ser e como eu devo ser e como o meu corpo responde por mim. E na própria Bíblia, se a gente for lá em Levítico, a gente tem também aí a menção, Santo Agostinho ainda vai determinar aí os papéis, né, como que os papéis sociais, então, né, como que eu devo me comportar, então, os papéis sociais, e Lombroso, né? Quando você fala do biologizante, o próprio Lombroso traz aí, né, como que o corpo determina quem você é. E se é um corpo negro, né, então se é um corpo preto, ele também tem uma forma diferente de comportamento que é visto a partir de estigmas e ainda são bastante reforçados. E aí me incomoda muito, porque nesse campo do virtual, qualquer um pode colocar qualquer coisa, né?
desculpa falar esse qualquer um e qualquer pessoa, é porque a gente não sabe o intuito daquilo que está sendo postado. E quando postado ali ganha as redes sociais, a gente tem uma coisa muito séria, que é a tal da normose. Né? A normose é você querer uma certa normalidade, no meu modo de ver. E essa normalidade, né, num contexto de diversidades que a gente deveria pensar, e, portanto, das masculinidades, esse S, para mim, também faz muita diferença, ele pode trazer aí sofrimento, doença e morte. E, quando não, o apagamento do sujeito. Então, quando a Letícia traz, isso está pegando, é porque há aí, de certo modo, um apagamento de nós, sujeitos, e que não podemos assumir como sujeitos da história. Queria só comentar isso, porque você traz elementos muito claros para mim, para a gente pensar assim, como que ao longo da história, dos contextos, e de uma educação que é, sobretudo, ocidental. Então, aí, quer dizer, então, tudo que a gente está dizendo ou que está sendo postado pode, em alguma medida, assim, deixar... Então, há uma escolha também, né? E aí a gente vai começar a balizar o que Ismael disse, porque vai lá nas políticas públicas. Agora, essas políticas públicas, elas estão representadas como? Elas são, de certo modo, calcadas na leitura ocidental, porque, ou na leitura, quando a gente pega um texto e fala assim, o autor fala, né? O autor diz, ou a ciência diz. Então, é também a gente colocar em xeque essa ciência, né? Ou suposta ciência, ou suposto saber, que a gente aprende desde sempre. Então, nós aprendemos a agir dessa forma. E aqui, assim, não é a questão do da maniqueísmo, do bem e do mal, não, de forma alguma. Mas a gente pensar outras formas, outros modos de ser. Queria aí também dar minha contribuição, tá, Letícia? Ismael, você quer comentar alguma coisa? A pergunta foi para o João e eu tomei liberdade de dar um pitaco aqui, mas volto, Natália, para você. Antes de passar para a pergunta do Vinícius e da Maria, que eu acho que é o Vinícius que vai fazer, eu queria comentar sobre isso, sobre até que o João comentou que a médica dele colocou ele no estudo, né? E assim, eu acho complexo isso, né? Porque quando foge da normatividade, precisa entender, por que fugiu da normatividade, né? Sendo que é isso, a normatividade, ela é construída. Então, se sai dela, tem esse afinco de precisar entender. E eu comprei a Invenção das Mulheres, da Oyeronki Oyeyumi, e só no prefácio, assim, ela já vai desfazendo todo esse pensamento ocidental, né? Porque, como a professora falou, como o João falou, as nossas subjetividades, a nossa vivência, o nosso corpo, ele é a partir desse determinismo biológico e desse determinismo racial, né? Quais são os lugares que mulheres negras podem ocupar, que homens negros podem ocupar, que pessoas trans podem ocupar, né? Então, quais são esses lugares? É um determinismo biológico que ele vai para o social, né? Só essa contribuição mesmo. E aí, Vinícius, pode fazer a pergunta dele. Deixa eu aí. Maria? Oi, tô sim. Bom, então, a minha pergunta, como eu disse, aqui é do nosso grupo, mas talvez até seja mais minha do que da Maria, de certa forma, tentar entender, tipo, uma vez que você, tipo assim, compreende na medida que talvez seja possível um homem entender o movimento feminista e apoia, e você quer, tipo, de alguma forma ajudar, talvez entender, tipo, qual seria esse papel do homem dentro do feminismo, que realmente é, tipo, difícil de entender, porque acho que existe um papo, tipo, existe uma noção de que homem não tem voz e que eu, particularmente, pelo menos até o momento, até eu entender se é isso ou não, eu sou meio contra. Eu acho que a gente tem que também ter as nossas experiências, nossa vez de falar. Claro que não ser o protagonista, né, e tudo mais, mas a minha pergunta é essa, entender se talvez essa não participação do debate, que é o que o senso comum talvez traga, seja a melhor alternativa, ou se tem que haver o diálogo mesmo entre as duas partes, claro que com o protagonismo, o foco na mulher. Bom, eu não sei se foi para mim, mas eu vou começar a puxar aqui para mim.
Para mim, me chama muita atenção a urgência que muitos homens sentem, e eu me implico nisso, de participar de algo como o movimento feminista. Por quê? Me causa bastante preocupação. É mais ou menos o que a Natália mencionou agora da patologia, ao citar o João, falando de colocar no estudo. É engraçado como esses estudos normativos normalmente vão sobre o outro, não vão sobre a norma. A branquitude quer estudar a negritude, não quer estudar a si. As pessoas cisgêneras querem estudar as pessoas trans, não querem estudar a si. Então, nesse sentido, eu entendo que a maior contribuição que homens podem fazer ao debate ou à luta feminista é olhar para si, aos outros homens, aos homens que estão ao redor, e a gente conseguir se implicar e se responsabilizar com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, e também dos nossos colegas, das pessoas que a gente tem ao redor, das pessoas que a gente conversa. Nesse sentido, embora eu entendo que a ascensão da conversa sobre lugar de fala seja importantíssima para a gente trazer, e eu noto no seu discurso essa marcação, eu acho que a popularização tem um quê que acontece muito com conceitos nesse sentido, principalmente nossos, de humanas, que as pessoas vão ouvindo falar, mas não vão lendo, ou vão lendo a terceira, a quarta republicação, mas não vão ler na fonte. Lugar de fala vem de Standpoint, da Patricia Hill Collins, que é maravilhoso, e nada mais é do que se dar conta que todos nós temos um locus social, todos nós ocupamos um lugar na sociedade. O que a teoria do standpoint, ou do lugar de fala, faz, não é uma interdição de fala, é uma localização de fala, de onde você fala, de onde você parte. Então, a conversa não seria sobre nós, homens, não podemos falar o que pensamos sobre a luta das mulheres. A gente vai falar isso com a consciência de que quem está falando sou eu, homem, cisgênero, negro, ainda que de pele clara, e sinto isso. E eu vou falar isso não do tipo, as mulheres isso ou as mulheres aquilo. Eu vou falar sobre o meu lugar de fala, sobre a minha perspectiva, sobre o lugar que me compete. Nesse caso, é de alguém que tem um trabalho e que escolhe focar em masculinidades, porque eu acho que é onde eu posso fazer mais incidência e onde tem menos gente fazendo incidência. Porque senão vira mais uma responsabilização das mulheres, né? Elas ficam com a obrigação de nos educar também. Então, sendo bem direto, Vinícius, eu acho que o que a gente pode fazer é escutar tudo o que a gente puder, ouvir, aprender, coisas que nós homens não estamos acostumados a falar, conversar, e se implicar nas ações. Então, isso vai desde coisas mais amplas. Eu estou criando um menino, então, Francisco, de 7 anos, e espero que ele esteja aprendendo com exemplos e não só com falas dentro de casa, mas também com coisas simples, como se a gente ouve piadinhas machistas, ações machistas, interpelar, nem que seja da maneira mais educada possível, não entendi, me explica, para o cara ficar sem graça e ter que te explicar, ou às vezes simplesmente tipo não dando palco para uma atitude que você sabe que é machista. Normalmente, dentro do conceito de masculinidade hegemônica, a gente vai pensar em caixa dos homens, vários conceitos que dão conta disso. A maioria deles permite a inferência, em alguns casos está evidenciado que masculinidade é muitas vezes um conceito reforçado coletivamente. O que é? Um homem faz determinadas atitudes e ações esperando ser validado como um homem pela audiência que está do lado. Então, quando um homem assovia para uma mulher ou faz algo, repare, normalmente ele não estará sozinho. Vai ter um cara do lado que vai pensar, fulano é muito macho, fulano não deixa passar uma, fulano faz tal coisa. Então, tirar esse palco é parte das questões que a gente pode fazer. Talvez mais preocupados com isso do que necessariamente qual o nosso lugar na luta feminista. Seria a minha escolha. Se a gente estiver ao lado, lutando para as coisas que incidem sobre todas as lutas que as mulheres travam, já vai ser de bom tamanho, é a minha sensação. Beleza, muito obrigado. Acho que deu para realmente. Eu gostei da resposta. Se quiser comentar também, João, fica à vontade. Eu gostaria de fazer apenas um comentário. Acho que o Ismael falou tudo, assim, mas eu gostaria de comentar acerca de pensar
em novas perspectivas, sabe? Eu acredito que a gente faz muito dentro do papel da masculinidade, acho que por todos os seres que vivem ao nosso redor, não apenas as mulheres, mas as outras pessoas também, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas não binárias, as pessoas que não têm definição de gênero, e todas as pessoas real, assim, que vivem ao nosso redor, quando a gente começa a parar de pensar nesse indivíduo, esse indivíduo egóico que foi criado, né, com a modernidade líquida, com a urgência dos tempos, do agora, do preciso agora, do vivo na minha ilha, e a gente começa a pensar em comunidade, sabe? Quando a gente entende que todo mundo precisa um pouquinho de todo mundo, a gente faz muito só olhando para o lado, sabe? Às vezes a gente está embargado de muitos conceitos, mas a gente pode fazer a diferença dando lugar para uma senhora sentar no ônibus, não permitindo que teu amigo não faça só a piadinha machista, mas quando ele pejorativamente chame alguém de viado, você diz, velho, qual o problema do cara ser viado? Sabe? São pequenas ações, pequenas mudanças que viram a chave de comportamento de muitas pessoas, porque nós homens temos isso, né? O Ismael colocou brilhantemente. Nosso senso de coletividade de matilha, ele é muito profundo. Se nós fazemos uma mudança, uma pequena mudança, que dá uma outra perspectiva de existência dentro daquele grupo, é o suficiente para que muitas pessoas virem a chave, né? Mas é muito importante, primeiro, eu acho que primeiro de tudo a vontade. Essa vontade de querer fazer as coisas diferentes, não necessariamente de ajudar na luta feminista ou no que as mulheres estão pensando, mas pegar essa vontade e trazer para dentro de si também. E de pensar como é que eu trato as mulheres que estão ao meu redor. Como é que eu trato as pessoas que convivem comigo. Porque se eu tratar bem a minha mãe, cara, se eu tratar bem a minha irmã, eu vou tratar bem todas as mulheres. Isso já produz uma mudança na comunidade, né? É como o efeito borboleta, nesse bate uma asa aqui e acontece outra magnitude de coisas do outro lado do mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Vinícius, pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente mesmo, porque é um pensamento que eu vejo que meu pai nem tanto, né? Meu pai já está uns 60 e poucos anos, mas eu sinto que o meu irmão, que tem 33, às vezes ele fica assim, fala alguma coisa, pede desculpa, o que eu faço, tal. E é o que eu sempre pontuo, né? Isso que o Ismael falou é algo que eu sempre pontuo. E aí você falou, se eu entendi, foi do seu filho, né, de 7 anos, não entendi muito bem se foi. E aí o legal disso é que a próxima pergunta é sobre paternidade, né, e aí eu queria saber dos dois, né, como que essa temática da paternidade reverbera em vocês. Entendi então que Ismael já é pai, se João tem vontade de se tornar pai, como foi essa decisão para vocês, o que significa isso? E se vocês acreditam que a paternidade pode ser um afeto e uma responsabilidade transformadora na vida das crianças, sejam elas de qualquer gênero, né? E também como a gente fala sobre trabalho aqui na disciplina, eu queria saber como vocês acreditam e como também afeta, né? Essa paternidade afeta no trabalho, se afeta de alguma forma, né? Bom, afeta menos do que deveria, porque a gente nota que as mulheres são perguntadas se são mães, se pretendem ser mães, e essas perguntas não fazem parte dos processos seletivos ou de promoção dos homens comumente, né? É engraçado porque as empresas vão falando, eu faço bastante participação em algumas empresas, e elas vão falando do papel do líder que cuida. Não cabe mais o líder que grita, o líder que bate, o líder na mesa e fala um monte de besteira. Tá, mas você sabe se o seu líder que cuida da família dele, do filho dele em casa? Porque essa pergunta não é feita. Para mim, cuidado é a palavra-chave na transformação das masculinidades. Não importa de que recorte esteja partindo, há como o cuidado ser chave. Pode ser desde o autocuidado, do cuidado dos outros que estão ao nosso redor,
ou cuidado do ambiente em que a gente está. Os homens foram ensinados a não cuidar em nenhuma dessas 3 etapas, enquanto para as mulheres esses cuidados são compulsórios, né? Desde a mais tenra idade, o cuidar de si, o cuidar do outro, o cuidar do ambiente ao redor faz parte do que a gente espera de quem a gente entende como mulher, de quem a gente entende como menina. Nesse sentido, sim, eu sou pai do Francisco, de 7 anos. Eu entendo que, e isso está mapeado também por estudos, paternidade é um dos principais gatilhos de transformação das masculinidades, porque, bom, e quem é pai ou mãe aqui vai ouvir e vai entender isso com bastante clareza, é como se a gente tivesse um espelho na nossa frente. Eu vou fazer o que meu pai fazia comigo, ou eu vou fazer diferente? Da menor bronca às coisas mais complexas, a gente tem essa escolha quando a gente está nesse papel. Então, para mim, sim, paternidade é uma das principais esperanças que eu tenho, se eu tenho alguma, provavelmente parte daí, de que a gente consegue mudar de geração a geração, pelo menos um pouquinho. Se a gente consegue fazer pais que estejam presentes, pais que assumam suas responsabilidades, porque isso é importante dizer, né? A gente está num país que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão, e muitas outras têm o nome na certidão, mas pouco mais do que isso. Então, num país em que a responsabilização sobre cuidado ainda é majoritariamente feminina, que o trabalho de cuidado é largamente não remunerado e não apreciado pela sociedade, a gente tem uma dicotomia complicada de superar, né? A gente precisa, quando eu falo sobre paternidade, eu gosto muito de dar os exemplos de políticas públicas, porque isso está evidenciado. Quando a gente vai falar sobre licença paternidade no Brasil, ela é de 5 dias, é obrigatória. Para empresas que são cidadãs, essa data, esse prazo sobe para até 20 dias. Veja, a data mínima de 5 dias, 30% dos homens sequer tiram os 5 dias obrigatórios. E o que recado que a gente está passando quando a gente está falando, mulheres, vocês podem tirar 3 ou 4 meses, esse é o mínimo obrigatório de licença maternidade, mas homens, vocês têm 5 dias. A gente está passando um recado oficial que o seu lugar não é ali. O lugar de homem não é no cuidado da criança ou da família que está nascendo, da esposa que está passando pelo puerpério. A gente está passando um recado que o lugar do homem é no trabalho, é sendo peão, é sendo provedor. E, bom, esse lugar também já não existe tanto, né? Porque 40% dos lares no Brasil são comandados por mulheres. Então, não é à toa que quando a gente vai falar de masculinidades, a palavra crise costuma aparecer tanto. Os lugares sobre os quais as noções de masculinidades estão alicerçadas na nossa sociedade não existem mais ou estão em deterioração. Desculpa. Porque é isso. Se um cara ele aprende que o lugar de cuidado não é para ele e que o lugar de provedor é onde ele se realiza, o que acontece quando um homem está desempregado? O que acontece quando esse lugar não existe? O que acontece quando a esposa ganha mais do que ele? Não à toa, nos índices de violências contra as mulheres, é muito marcante que, normalmente, o homem usa da violência física como último recurso para tentar garantir um poder que ele sente que está esvaindo. Um poder que muitas vezes ele já não tem, mas que ele crê que tem e que ele aprendeu vendo isso ali ao seu redor, vendo na relação de pai e mãe, vendo na relação na rua, que aquilo é legítimo, que ele teria poder para fazer aquilo. Então, eu entendo que paternidade acaba sendo um gatilho para quase todas essas conversas. Se deu para a gente abrir esse leque o suficiente durante essa resposta, imagina durante uma criação inteira. Então, é isso. Esse seria meu gancho sobre paternidade. Bem, eu tenho muita consonância com muitas das coisas que o Ismael falou. Eu ainda não sou pai, mas eu tenho muito desejo de ser pai, como um bom canceriano que sou. Né? O cuidado... o cuidado... Opa! Canceriano juntos. Sim! Vamos no bonde dos cancerianos. Temos muito a aprender com os cancerianos. Bom, eu tenho muito desejo de ser pai, apesar de ainda não ser, mas todas essas sensações descritas pelo Ismael eu senti quando eu me casei, né? Existe uma raridade no Brasil, né, que é uma pessoa trans passar por um casamento
dentro dos ritos tradicionais, né, casar no civil, chegar até o casamento, né, tipo, a possibilidade de amor para os corpos trans ainda é algo que está em disputa também, infelizmente. A gente não circula em bons lençóis no quesito afeto, né? E eu tive a sorte de me casar com uma companheira maravilhosa que me ajuda em todos esses corres, está sempre aqui comigo. E nós nos casamos em março desse ano. E quando nós nos casamos no civil, que eu estava pegando terno na alfaiataria, enfim, minha esposa tem uma família bem tradicionalista e tem uma avó de 90 anos, né, que fez questão de dar uma na minha gravata e tudo. E eu fiquei pensando exatamente nessa mesma roda que o Ismael trouxe, né? Eu fui um cara que cresceu sem referências masculinas, eu cresci sem meu pai, eu tive o nome dele na certidão e ele algumas vezes na minha vida. E até hoje ele não fala comigo, ele é uma pessoa que é completamente ausente na minha vida. E foi um cara que teve posturas idôneas com uma das companheiras que ele teve, né? Eu tenho 5 irmãs, todas de mulheres diferentes, enfim, contando. Até o dia que ele fez uma vasectomia. E no dia do meu casamento eu pensava sobre isso, né? Sobre a escolha que eu estava fazendo naquele momento, sobre a família que estava nascendo, sobre a possibilidade de fazer diferente, né? De não cometer os mesmos erros. Eu acho que, não sei se foi assim para vocês, Mael, mas no momento que eu peguei minha certidão de casamento, esse frio passou assim na minha espinha, por mais que você saiba quem você é, mas o espectro de masculinidade ele é tão sólido e ele é tão universal no pior sentido da palavra que mesmo que você saiba quem você é, exatamente quem você é, o medo assola a gente dentro dessas grandes responsabilidades, dentro desses grandes momentos, né? E o avô da minha esposa deu nó na minha gravata e eu perguntei a ele, pedi um conselho a ele, perguntei a ele, né? Qual era? Ele passou 50 anos de casado com a avó da minha esposa. Eu me casei com a gravata das bolsas de ouro dele. Eu perguntei a ele qual era o segredo de tanto tempo, né? E a única coisa que ele conseguiu me dizer foi: eu fui muito melhor do que meu pai. E eu penso, e quando pensei no meu pai, eu pensei, mas o meu pai não fez nada por mim e pela família que estava nascendo. Tipo, eu não posso ser só melhor do que meu pai, eu preciso ser outro modelo de homem. Eu preciso, para que eu possa um dia criar um homem ou uma mulher de forma digna, para que eu possa ser um bom companheiro para minha esposa, para que eu possa não deixar a minha família naufragar, e não no sentido financeiro, mas no sentido dos alicerces que se constrói um casamento e um lar. Eu preciso ser muito melhor que meu pai. Eu preciso ser o homem que meu pai não foi. E eu não tenho filhos, tenho muito desejo, mas eu tenho a certeza de que a mudança está nessa virada de chave. É quando a gente calça os sapatos, né, que nos feriram, que nos magoaram também, porque não é só buscar outro modelo de masculinidade, é romper com o que nos feriu também, porque as ausências marcam a gente profundamente. As violências que esses homens, que foram os nossos modelos, foram os nossos exemplos, nos ferem profundamente. E eu acredito, eu como um bom homem de axé, acredito que são nessas encruzilhadas que a gente toma decisões que são decisivas para a nossa vida, né? Como sujeito de transformação dessa masculinidade. É nesse momento que a gente começa a palpar uma masculinidade possível. São nessas encruzilhadas, no nascimento de um filho, no dia do seu casamento, no momento em que você se encontra em eminência do erro e você se mantém firme apesar das dificuldades, né?
e que, sobretudo, você escolhe pelo bem daquele clã que está ali, abrir mão do assento confortável, da cadeira presidencial, dos privilégios que essa masculinidade traz. Que apesar de não gozar delas, quanto mais passável eu fico, mais a sociedade me coloca nessa cadeira presidencial. Mas para que eu possa ser um homem melhor para minha companheira, para minha mãe, eu sou tio de uma sobrinha linda, de 1 ano e meio, eu preciso abrir mão dessa cadeira. E são nessas encruzilhadas que a gente pensa. Eu sempre ou eu me levanto da cabeceira da mesa, né? É isso, eu tenho muito desejo de ser pai, tenho amigos trans que gestacionaram, que pariram, né, de parto normal, que fizeram aleitamento materno, paterno, que fizeram puérpero e não deixaram de ser homens por conta disso, né? Tenho amigos de casais transcentrados que passaram por essa gestação, por todo esse processo de gerar uma criança. E cada vez mais que eu vejo esse rompimento, esse alargamento dessas noções de gênero, eu vejo quanto que a gente acaba adoecendo por essas impossibilidades que a universalidade traz, né? Porque outros modelos de família já existem, outros modelos de trazer a vida ao mundo já existem, né? Então, mais ou menos isso. Isso foi muito bonito e muito forte, eu achei muito bonito. Porque é isso, né? A gente está aqui, cada um aqui, porque a gente veio de uma família, né? E aí cada pessoa que está aqui, eu creio, né? Reunidos aqui nessa roda de conversa, eu creio que está tentando mudar a visão de mundo de alguma forma, né? A gente ainda tem mais mulheres reunidas aqui, né? Do gênero feminino do que do gênero masculino, isso é algo a ser pontuado também, né? Mas eu também creio que essas conversas podem ser levadas para um almoço de família, de alguma forma, né? Cada um sabe a forma que vai conversar sobre isso. E eu estou bem tocada, eu nem tenho muitos comentários em relação a isso, porque isso foi muito bonito dos dois. Eu queria passar a palavra para a Jaqueline, a gente já vai entrar no bloco, no último bloco, inclusive, que é sobre educação e trabalho, e a Jaqueline vai fazer a pergunta dela. Boa tarde. Gente, eu estou muito emocionada com a fala de vocês, porque são coisas que realmente é necessário, né? Tá tendo a discussão. E sobre o silêncio dos homens, antes de eu fazer minha pergunta, eu me emocionei muito assistindo. Quem nem não assistiu, assista. A Nath mandou lá no grupo, porque é muito emocionante. Gente, nossa, mas eu me emocionei muito. E em relação à minha pergunta, os dois, tá? Pode estar respondendo. Vocês já vivenciaram situações de discriminação ou preconceito no mercado de trabalho em relação à raça e gênero? E como foi? Quer começar, João? Bom, eu gostaria de não ter que me alongar, mas infelizmente é algo que perpassa a minha vida inteira. Eu não fujo das regras, não fujo da estatística, sou mais uma pessoa trans desempregada, exatamente por esse mesmo motivo. E eu preciso dizer que desse lugar que eu parto, de ser um homem trans negro, a gente tem o preconceito, né, é sofrido de forma praticamente interseccional, né, porque além de lidar com os problemas de raça, a gente ainda precisa lidar com os problemas de gênero. E se as pessoas negras já não são vidas como humanas, as pessoas trans negras, elas nem existem no mapa. Elas não existem no mapa. Elas, real, assim, elas não existem. E, particularmente, no caso dos homens trans negros, eu acredito que a violência, ela vem de muitas formas, né? A gente tem esse lugar, e aí eu sempre digo isso,
nas coisas que eu escrevo, nos lugares que eu vou, nos diálogos que eu tenho acerca de masculinidades e masculinidades trans, desse lugar que eu parto, né, olhando para o continente africano, eu penso muito que é preciso fazer o movimento de Sankofa. Para quem não sabe, Sankofa é uma adinkra, e a adinkra são ideogramas, né, dos povos. Eu acredito que são dos povos da Gara, não tenho certeza agora, mas eu posso pegar essa informação aqui para dizer. Achante. Achante, obrigado. São dos povos Achante, e existe um símbolo dentro desse conjunto de símbolos sagrados, que são os adinkras, que se chama Sankofa. E o Sankofa, cada adinkra desse traz uma filosofia. O Sankofa vai falar sobre voltar atrás e pegar aquilo que você esqueceu pelo caminho, né? E aí, partindo do Sankofa, a gente consegue visualizar melhor o presente e repensar, replanejar o melhor futuro, né? Como os homens transnegros, eles saem da base da pirâmide social. A gente começa daí, né? A gente sai de um lugar de extrema vulnerabilidade, de extrema violência, de hipersexualização e objetificação de corpos. E quando a gente vai fazer a transição de gênero, a gente não é preparado para lidar, por exemplo, com a violência policial que sofrem os homens transnegros. Os homens negros, de um modo geral, perdão. A gente não é preparado para lidar com a violência policial, a gente não é preparado para andar com um alvo nas costas. A gente não é preparado para lidar com os olhares das pessoas desconfiadas no ônibus, se a gente vai roubar a bolsa delas ou não. E aí, dentro desses processos de violência, a gente precisa também olhar o espectro da nossa comunidade, né? A comunidade trans, como a Natália bem trouxe, dados muito bem eloquentes, tem poucas pessoas com acesso à formação em ensino superior, então, assim, o trabalho fica mais difícil, né? Eu tive a sorte de me entender como homem aos meus 28 anos, o que me permitiu formar minha personalidade antes do meu processo de transição. Ou seja, já existia um ser, uma subjetividade formada antes de eu pensar nas questões de gênero. Mas quando isso acontece aos 17 anos, pensa, parece um roteiro de Hollywood. Você acorda um belo dia, aí você olha para você e você não se vê ali naquele corpo que você está. E aí você não consegue pensar em mais nada que não seja conseguir se olhar no espelho e minimamente se ver, né? E às vezes bate uma angústia muito grande em ver os jovens da nossa comunidade que muitas vezes estão tão angustiados com a urgência de hormonização, de garantia de identidade digna, de documentação, de entender quem eles são, que a formação acadêmica, a formação escolar vai ficando para trás, e vai ficando para trás, e vai ficando para trás. E aí, quando eles finalmente se reconhecem, as outras subjetividades que formam o ser ficaram lá atrás. E aí, o acesso ao mercado de trabalho é praticamente inexistente, a prostituição ainda é uma grande alternativa, infelizmente, das pessoas trans à sobrevivência, né, à subsistência. Eu tive acesso ao ensino superior. Hoje, eu estou pesquisador de um laboratório de uma das melhores universidades do país e eu me sinto vitorioso de, além disso, ainda ter 31 anos. Eu acabei de completar 31 anos em julho, 6 de julho. Faltam 4 para eu vencer o gráfico que diz que eu vou morrer aos 35. E o desemprego é uma questão real. Transempregos, que a Natália citou, é uma iniciativa privada. Não há nenhuma iniciativa pública de inclusão a pessoas trans dentro do mercado de trabalho, porque a gente só pensa em política pública, em inclusão, quando a gente pensa
o ser humano. Quando a gente tem aquele corpo como um corpo que não é humano, a gente não pensa política pública para ele. Então, a gente passa por inúmeras vulnerabilidades sociais para além do racismo. A gente tem um caso de suicídio bem emblemático dentro da comunidade de homens trans negros, que é o do Demétrio Campos. O Demétrio era um dançarino carioca, ele era modelo, ele era um menino super talentoso, que morava numa comunidade no Rio de Janeiro, e que não aguentou a pressão de não conseguir um trabalho, de não ter acesso à identidade dele, que se nós pensarmos direitinho era algo que deveria ser garantido pelo Estado brasileiro, já que nós temos o Sistema Único de Saúde e que já que estamos dentro de um CID que nos cataloga como patologia e o tratamento dessa patologia é as cirurgias de redesignação de sexo e os tratamentos hormonais, o SUS deveria garantir pleno acesso às nossas identidades. Isso não acontece. E esse menino, que era brilhante, brilhante, eu não gosto de dizer que ele se suicidou, ele foi suicidado pelo Estado, que é racista, que é transfóbico, que não dá oportunidades de emprego e vida digna para pessoas transnegras, né? Eu tenho uma lista de experiências para conta, mas para além das minhas experiências, eu acho que é muito importante olhar para a raiz desse tumor, porque as pessoas estão morrendo todos os dias. Eu estou em Pernambuco hoje e só nas últimas 3 semanas morreram 3 travestis, uma delas queimada viva, enquanto dormia, e são adolescentes que estão fazendo isso. São os nossos homens que estão produzindo essas violências. E quando eles produzem essa violência, eles não só desumanizam os nossos corpos, eles se desumanizam, porque imagina você tocar fogo numa pessoa que está dormindo, do nada, num ponto de ônibus lotado. Né? Então é muito importante pensar, né? E essas 3 mortes foram de 3 travestis, que são pessoas que rompem com essa normativa de masculinidade, né? E a masculinidade é um pilar tão hegemônico, quando rompido, né? É lido como pária, como algo que deve ser a escória da sociedade. E eu acho que a gente precisa pensar a partir daí, né? A gente precisa pensar das raízes do epicentro desse tumor, que é gritante, é alarmante, como a professora citou, né? É altamente normalizado dentro da nossa sociedade. Enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente uma outra pessoa trans está morrendo, um outro jovem negro está morrendo, fruto dessas violências produzidas e reproduzidas pelo Estado e pelas hegemonias que consolidam as nossas masculinidades e a ideia de mundo que a gente pensa. E isso hoje é normal. É isso. Bom, obrigado, viu, João, por trazer seu relato, sem querer me estender. Sim, Jaqueline, eu também passei por esse processo, embora seja uma situação muito diferente, mas como homem negro no Brasil, certos espaços não foram pensados para a nossa existência. No meu caso específico, eu pedi demissão de um emprego na Editora Abril, nos anos 2013, por conta de ato de racismo de chefe. Então, e não se limitou por aí. Eu já fui convidado para julgar campanhas, por exemplo, da maior empresa de cerveja do Brasil, e quando eu fui chegar no lugar em que era para ter para eu ser, estava lá a minha foto como um dos convidados, eu tive que entrar pela entrada de serviço. Então, enfim, as coisas não caminham como deveriam. Quando o João fala de acesso à educação, isso é muito marcante, porque
Só 7% dos homens negros no Brasil têm ensino superior, por exemplo. Quando a gente pensa em ausência escolar, a maior prevalência é de meninos negros. Então, tem muita coisa para a gente caminhar e conversar. Não vou me alongar, mas sim, eu acho que, infelizmente, não faltam histórias para contar. Isso. E aí eu não lembro, acho que foi na sua live com o Catiúcia e Carlos, né, João? Você falou que é isso, raça também sempre vai vir primeiro, né? E a gente vive num país colonial e serviçal. Cheguei, acho que a comentar, não sei se na aula com o Kelly, ou acho que foi a aula do Brusadinho, mês passado, o tempo está muito difuso na minha cabeça, que trabalhei de garçonete num restaurante, e aí eu já tinha dado a minha hora e eu sentei para tomar um chopp no mesmo restaurante, sendo que uma pessoa já tinha chego lá, já tinha me visto trabalhando, só que bateu meu horário. Sentei para tomar esse chopp, tinha tirado o avental e ela levantou a mão e falou assim, não, meu horário já acabou, mas eu posso até chamar outra pessoa para te atender. E eu nem precisava fazer isso, afinal de contas meu horário tinha acabado, foi uma gentileza. Ela olhou para minha cara com um olhar assim, tipo, quem é você para agir assim, dessa forma? Eu sentei bem plena em frente dela, fiquei tomando meu chopp, assim. E isso é complicado, né? E apesar das minhas críticas ao Black Money, também é uma forma de girar e de empregar pessoas pretas que eu acho que tem que ocorrer, né? Já finalizando, a última pergunta, e aí mais sobre a educação, né, que ainda no bloco de educação, e eu queria entender como foi esse percurso da educação para vocês, né, as facilidades, as dificuldades e os locais de afeto que vocês encontraram e se encontraram dentro da educação formal ou informal, né? João é um homem de axé e dentro de terreiro se aprende muito, né? Enfim, é educação também. E eu queria saber como foi isso para vocês. Bom, posso começar, Ismael? Você começa? Fica à vontade. Bom, o meu processo de educação, ele partiu de várias vertentes, né? Posso dizer que, como me entendi como homem de forma tardia, né, eu não tive grandes dificuldades durante a infância e a adolescência, mas a graduação, minha terceira graduação foi um real pesadelo, assim, um real pesadelo, porque eu tive que travar grandes batalhas com a universidade privada, na qual eu era bolsista, com relação à utilização de nome social. Na época não era ratificado ainda, e assim, era humilhante. Eu acho que não tem outra palavra para descrever, porque você tem uma sala com 80 alunos, você faz ainda uma chamada oral e você diz um nome que não compete a pessoa que você está ali, só porque não está no registro, você sabe, mas você quer dizer aquele nome? Bom, foram muitas situações vexatórias, foram muitos processos de briga com a universidade para poder fazer valer a lei do nome social dentro dos espaços educacionais, né, a portaria do MEC. E com muitas batalhas eu consegui fazer essa lei valer, né? Mas as experiências educacionais que mais me regozijam, eu acho que estão no terreiro e estão dentro do Jerumar, né, que é um lugar que eu compartilho com o Carlos e que é um lugar de fortalecimento, de acolhimento, que é primordial para que a gente possa existir com um mínimo de sanidade dentro desse processo de violência constante, né, que nós, pessoas negras, estamos, né, que a gente chama de maafa, né, é um termo cunhado, se eu não me engano, por Marimba, que vai designar, né, o caos e a destruição que foi o processo de sequestro dos negros da África para que fossem espalhados em diáspora, né? Então,
Dentro do terreiro, eu tive as experiências de educações que mais me atravessam até hoje. E é muito nostálgico e tocante para mim falar sobre isso, porque a minha Alorixá faleceu há 8 dias. Então, eu sou iniciado há pelo menos 7 anos e devo ter uns 10 de axé e guardo memórias incríveis, docíssimas, aos pés da cadeira de balanço dela, sabe? Eu sou um cara mais sensível, então presto muita atenção nas coisas. E as experiências de educação que eu tive dentro desse lugar, inclusive com o meu processo de transição, onde as matriarcas que regem a minha casa chegaram para mim e disseram: filho, você sempre foi um filho. Não é só uma questão de formalidade, mas eu sempre vi quem você é, sempre soube quem você é. E todas as outras coisas potentes e pertinentes sobre a existência humana que a gente aprende no axé e dentro de casa foram muito potentes. Eu fui um cara criado por mulheres, né, por 2 mulheres, uma mulher negra, retinta, esquizofrênica, que era irmã da minha mãe, e que cuidou de mim do dia que eu nasci até o dia que ela faleceu, e pela minha mãe, que também é uma mulher negra, e que criou a minha irmã sozinhos, com um salário que muitas vezes não era pago pela prefeitura. Nós passamos por diversas coisas aqui, mas aprendemos sempre a magia e a beleza que tem o povo preto de se reinventar do nada. Eu acho que esses são os ensinamentos mais valiosos que eu tive na minha vida. Mas como pedagogo, né, quase pedagogo, eu acabei de deixar essa graduação de pedagogia, eu posso dizer que o melhor ambiente educacional que a gente pode ter é aquele que a gente se sente seguro e acolhido. Nele a gente pode aprender as lições mais valiosas, seja em casa, na sala de aula ou na sala de universidade. Obrigado, João. Bom, é engraçado, Natália, que você me apresentou como mestre em fotografia documental, e eu sou. Eu me graduei no mestrado esse ano, e a coisa que mais me marcou foi ligar para o meu pai, porque quando eu liguei para o meu pai, o choro veio dos 2 lados, e a fala que que eu ouvi dele foram todas no plural. Meu pai não conheceu o pai porque meu pai o meu avô Vicente era vaqueiro e morreu de uma chifrada. E meu pai disse: a gente veio de vaqueiro a mestre em Londres em 2 gerações. Foi isso que meu pai disse. As conquistas da população negra no Brasil não são individuais, são conquistas coletivas. Meu pai é o caçula dos irmãos dele. Meu tio Ismael, de quem eu herdo o nome, foi assassinado. Não é à toa que meu pai é o único a ter se formado, graduado na universidade, porque minhas tias todas estavam trabalhando em casas de família desde os 11, 10, 9 anos de idade, e ele, como caçula, também trabalhou cedo, mas conseguiu ter um pouco mais de estrutura por conta da temporalidade, por conta de migração para grandes cidades, para conseguir ter um processo de estudos. Então, eu entendo, assim como o João, o que eu ouvi em casa era que não só ouvia que, como sendo quem eu era, eu tinha que ser 3 ou 4 vezes melhor. Eu acho que é uma fala bem comum da gente ouvir como pessoas negras nesse Brasil, né? Você tem que ser melhor para conseguir fechar. Era de que, olha, a solução vai ser pelo estudo. Não tem outro caminho, não tem outra colher de chá, não tem nada. Para mim, o processo de estudo foi muito atabalhoado. Meus pais eram funcionários públicos, então eu consegui, em alguns momentos, acessar escolas particulares, mas eu também estudei em escolas públicas, estudei no colégio militar durante 5 anos. Veja bem, Bolsonaro, se você quiser ter escolas militares espalhadas pelo Brasil, um resultado possível é esse que vos falo. Então, pense 2 vezes. Mas é complicado. Eu passei em primeiro lugar no concurso do colégio militar e eu apanhava todos os dias, porque eu tinha que mandar em 80 meninos que não queriam ser mandados por um menino de 10 anos, gordinho, de óculos. Então, o meu processo educacional foi muito bizarro. Eu ainda tenho dificuldades até hoje de sentar e estudar.
é uma coisa que para mim é muito difícil por conta desse processo. Então, a formação do que é o estudo, ou da garantia do estudo, veio muito mais por esse lugar familiar de vai assim mesmo, do que necessariamente por uma vontade, uma predileção. Eu acho que eu acabei perdendo meus caminhos nessa trajetória, assim. E eu também sou do axé, apesar de ser bem mais recente no terreiro que eu estou, e concordo com tudo que o João trouxe, não quero nem adicionar nada, só dizendo que quando a gente faz o caminho de volta, a gente percorre passo atrás dos passos de quem veio antes de nós, as coisas florescem, e eu entendo e repito aqui o que o Roger William, que é o babalorixá do terreiro, diz. Pai Roger costuma dizer que a nossa obrigação ancestral é ser feliz. Se a gente cumprir essa, já vai ser bacana o suficiente, a gente já vai movimentar muita coisa nessa caminhada. Gratidão, né, gente? Eu acho que a palavra de ordem é gratidão. Agradeço a Bruna imensamente, né, por abrir o espaço do Ematur. Se todos autorizarem, a gente vai deixar essa gravação. A todas, todos e todas, e especialmente ao João Ismael, que já são nossos, assim, convidadíssimos para outras conversas, para a gente pensar nessa evolução histórico-social das masculinidades. Eu tenho pensado muito, gente, dessa questão, né, do ressignificar nosso lugar de ser mesmo, sabe, independentemente de qualquer coisa. E quando vocês trazem um pouco da história e para mim é um momento de partilha isso, a gente vê claramente o encontro de saberes e como que a nossa memória afetiva, que pode ser paralisante, mas ela pode também nos fazer mover, né? E mover de forma diferente, mover de outros modos e envolver todos aqueles que se predispuserem, né? Porque a gente precisa de alguém que queira também se predispor a ser novo, né? A ser velho, mas a ser novo, né? Essa questão da ancestralidade, ela me convoca demais, porque é um ser velho, ser novo, né? Então é algo que está em nós, que nos atravessa, mas que a cada dia, a cada ponto aí, tanto que eu aprendi com vocês, eu me sinto nova, né? Eu saio dessa roda de conversa mais velha do que eu era, mas muito mais nova por conta do que aprendi, do que pude compartilhar e do que vocês, com muita generosidade, colocaram para a gente. Nós já estamos no nosso tempo, né, Natália? Então, deixo aí aberta a Universidade Federal de Ouro Preto, o curso de turismo, o programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental e, sobretudo, a equipe do CATUR, da Ematur e os estudantes da disciplina, uma disciplina eletiva, tá, Ismael e João? Mas com pessoas de muita profundidade. Eu digo que são aqueles que acolheram essa emergência, né, do tema, mas também da vida, né? A emergência que a vida nos dá de ser feliz. O que é mais emergente aqui é a gente ser feliz. Para que, já falava Vinícius, né? Para que ser triste, a gente pode ser feliz. Então, eu quero também ser feliz junto com você, tá, Ismael? E junto com você, João, na fala que trouxeram. Natália, fica à vontade para o encerramento, né? E é isso, estou bem feliz. Queria só agradecer a resposta imediata dos dois, do João e do Ismael, quando eu convidei, assim, eu fiquei muito feliz. Ismael é primo de uma colega de Mariana, assim, e aí foi o contato e conseguiu. O Ismael também já conversou com Carlos pelo Ouro Preto, João e Carlos, meu companheiro, né? João e Carlos, eles estão juntos pesquisando no Requete, enfim, só somando, assim, né? Fico também muito atravessada por todas essas palavras que foram trazidas hoje, assim, tanto de axé, e fiquei feliz também de saber que Ismael é de axé. Não sou de axé, mas, assim, não sou
feita, né? Mas me respeito muito, até porque eu tô aqui em Ouro Preto por conta de uma mulher de axé, por conta de uma filha de Ansan, que inventou minha vida. Eu sempre falo isso para ela, eu sempre falo dela, da minha professora Andressa, que me orientou no primeiro TCC, que ela inventou minha vida. E só agradecer mesmo. A gente já passou aí 20 minutos do nosso tempo, né, que a gente tinha combinado, mas eu acho que tudo bem, né, foi muito engrandecedor. E eu só queria pedir para quem quiser e quem puder, né, para ligar a câmera só para a gente fazer um print, né? Eu sei que não sei se todo mundo vai querer. A gente fazer um print para a gente guardar, porque agora essa é a foto, né, ultimamente, a nível virtual, essa é a foto. Ai, que legal, que bom ver todo mundo. Eu confesso que eu não estava preparada, tá, gente? Tô aqui com cara de serviço, mas cá estamos. É isso. Então, somos nós que estamos com a câmera aberta, mas alguém vai ligar? Acho que é isso. Então, é isso. Vou dar um print. Ai, a Rutinha apareceu. Pronto. Obrigada, gente, de novo, mais uma vez. Foi muito incrível. E isso, quem se inscreveu, a Bruna vai gerar certificado, tanto para quem se inscreveu, tanto para os nossos convidados. E aí ela vai fazer essa distribuição, a gente vai conversar depois se eu distribuo para os convidados. Mas, enfim, todo mundo vai ter certificado. E foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo grande. Cuidem. Obrigado pelo convite, gente, mais uma vez. Até mais. Boa noite. Gratidão, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite.